3, 4, 5, 6. Olá, pessoal! Bom, nessa questão de número 11, é uma questão da UERJ, do exame de qualificação, em que ela relacionava, o contexto em que ela apresentava era de um gráfico, ele dava ele pra gente, em que o eixo X, a abscissa, ela era a quantidade de horas relacionada com a carga, o percentual de carga de uma bateria de um celular, de 2 celulares, Porque eu sei que são dois, o enunciado falava, isso também são 2 gráficos. Então são 2 curvas, Como vocês podem ver aí, é verde e laranja, ou, para quem não consegue distingui-las, são 2 retas, uma que passa no ponto 90 e no ponto T, e a outra passa no ponto T mais 2, e uma passa no ponto T e a outra no ponto 100, beleza? Uma mais inclinada que a outra. E são 2 retas decrescentes. Eu relacionei essa questão, o método de solução para ela que eu pensei foi um método que, na minha opinião, não é o dos mais intuitivos, porém é um método que sempre que você tiver uma função do primeiro grau você vai poder usar, e para usá-la, basicamente, você tem que, além de ter a função, ter o gráfico, ou pelo menos conseguir desenhar esse gráfico. Porque a partir dos gráficos a gente consegue ter triângulos surgindo. Tanto a linha laranja aí quanto a linha verde, ela determina 2 triângulos cada uma. Até mais de 2, mas são 2 que a gente vai trabalhar porque são 2 triângulos semelhantes e retângulos. Tranquilo? Bom, então a gente vai relacionar esses 2 dessa maneira. Então a solução que nós usaremos aqui vai ser a semelhança de triângulos. Para quem assistiu aquela aula de função do primeiro grau, uma das soluções, uma das questões foi solucionada, por semelhança de triângulos dessa maneira mesmo, beleza? Então, função do primeiro grau tem o gráfico, cara, fica de olho porque esse pá pode ser uma boa solução, o método de semelhança, deixa eu mexer aqui rapidinho, método de semelhança de triângulos. Bora lá? Bom, então era uma questão que falava pra gente, dava esses pontos aí pra gente, e por que eu acho que, por exemplo, lei de formação não era uma boa? Porque assim, não é que você não conseguiria, você vai conseguir com certeza que você tem pontos suficientes para isso. Você poderia montar a lei de formação da verde, montar a lei de formação da laranja, usando os pontos aí. Pô, Kaique, mas tá cheio de letras, não tem problema, Teria que ser em função disso, até por isso que eu vou fugir dessa solução. E depois você tinha uma relação entre as duas, que é o ponto Z75, Ele diz que no ponto Z75 você tem uma igualdade, ou seja, aí você poderia meio que igualar as duas leis de formação, tranquilo? E acharia esse valor de Z, e aí depois você partiria para o abraço para achar o valor de T. Inclusive, várias dessas relações que estão aparecendo aqui, que eu ainda não comentei, elas vão aparecer lá na outra solução também. Tranquilo? Bom, eu vou fazer semelhança de triângulos. Então, olha para a reta verde. Tá vendo que a reta verde ela determina um triângulo grandão aqui? Olha lá, um triângulo lá do 100, 0, T. Tranquilo? Esse triângulo grande, além dele, tem um triângulo pequeno aqui, de altura do 100 a 75, altura 25, de base Z. Então, eu vou fazer uma semelhança entre esses 2 triângulos. Kaique, mas por que você está falando que esses triângulos, por que você vai fazer semelhança? Eles são garantidamente semelhantes? Bom, os 2 sim, porque os 2 têm ângulos de 90, e esse ângulo aqui de cima, ele é tanto para o triângulo pequeno quanto para o grande. E aí, consequentemente, o terceiro ângulo de cada um deles vão ser iguais, porque se 2 ângulos são iguais em 2 triângulos distintos, o terceiro tem que dar 180 para os 2. Então, é o mesmo ângulo, tá? Então, o ângulo de cima aqui é o mesmo, e o teu 90 para os 2, pronto, são semelhantes. Então, bora. Vou fazer a altura está para a base de um e a altura está para a base do outro. Aí ficou assim, por isso que está assim. 100, que é a altura do grande, Seria tudo. A base dele é T. O pequeno, do 100 ao 75, uma altura de 25. E a base Z, que é essa base aqui. Esse tamanho, do 0 até o Z, Z. Bom, aí a gente resolvendo, a gente encontra uma relação que é igual a T igual a 4Z, Porque eu simplifiquei 100 com 25, ficou 1 e 4. A gente tem, então, que T é igual a 4Zs. Guarda essa relação. Guarda essa relação porque tem o triângulo laranja ainda, as relações determinadas pela função, de gráfico laranja, e são 2 triângulos também. Tá? E as mesmas justificativas, por exemplo, para a semelhança entre elas. Tem um ângulozinho aqui em cima, que é o mesmo para o pequeno e para o grande, então já garantida a semelhança, porque os 2 são retângulos também. Bora. A altura desse laranja, determinado pela curva laranja, é uma altura de 90, que está aqui. A base seria T mais 2. Beleza? Bom, o triângulo pequeno ele tem a altura de 15 e a base Z também. 15 está para Z. Aí eu simplifiquei, e aí por isso a gente teve, entre 15 e 90 a relação é de sextuplo, então é 1 para 6. Multiplicando cruzado, a gente chega na relação que é T mais 2 igual a 6Z. Tranquilo, gente? Beleza. Repara que as 2 relações que surgiram, as 2 relações que surgiram das semelhanças de triângulos, elas envolvem as mesmas variáveis. Então, se bobear, a gente consegue fazer uma terceira relação com elas. Bom, a gente tirou na primeira que T era o quádruplo de Z, e a gente tirou aqui que T mais 2 é igual ao sextuplo de Z. Bom, elas têm as mesmas variáveis, como eu disse, então vou relacioná-las. E vou aproveitar que o T aqui
já está isolado, né? 1t. Então eu vou jogar nessa outra relação. Por quê? Porque na outra relação é 1t mais 2 unidades. Então no lugar do t, beleza? A gente vai substituir por 4z, tranquilo? No lugar do t, como t é 4z, substituir por 4z. Tá aqui embaixo. Mais 2 unidades igual a 6z. Tá aqui também. Se eu passar esse 4z para cá, a gente fica, né? 2 que ficou do lado esquerdo, igual a 2z, e a gente encontra que o z é igual a 1. Aí, galera, partiu pro abraço. Porque se o z é igual a 1, como ele pediu o valor de t a gente consegue determinar porque o t é o quádruplo de z. Então, o t fica igual a 4 vezes 1, t é igual a 4 horas. Tranquilo? Aí você marca a opção correta aí. Beleza, gente? Então, como eu disse, não é uma solução tão intuitiva, mas ainda assim, ela é a mais vencedora nessa questão porque ela leva bem menos tempo. Porque imagina você determinar a lei de formação disso, determinar a lei de formação disso, igualar as duas para um z, né? Para o mesmo z. Porque você tem esse ponto, z75, é um ponto que faz parte das duas leis. Aí você poderia substituir esse ponto numa lei, vai dar uma função. Substituir esse mesmo ponto na outra lei vai dar uma outra função. Aí você pode igualar nesse momento, porque o momento de igualdade delas é para esse ponto. x, z, y sendo 75. Aí eu acho que isso dá... Acho não, tenho certeza que isso dá bem mais trabalho. Beleza, gente? Então até a próxima.